que é destaque nesta edição. Rebeca diz que foi surpreendida com a exoneração da Suframa. Temer não convida Eduardo Braga para reunião com senadores do PMDB. Procuradoria Regional Eleitoral diz que não mandou retirar do ar sites governamentais. Sobe para 30 o número de cidades em situação de emergência pela cheia dos rios. Brasília vive dia tenso. Fogo em ministérios, tiros, tumulto na Câmara e, no fim, a decisão de pôr militares nas ruas. Protesto pago por centrais sindicais sai do controle com depredação do patrimônio público. 7 pessoas foram presas e 48 ficaram feridas. OAB protocola hoje pedido de impeachment de Temer. FHC, Lula e Sarney articulam o pós-Temer. Polícia prende mais 2 suspeitos de participação no atentado de Manchester. Clássico Remo e Paysandu será realizado na Arena da Amazônia. Apostador de Manaus está entre os ganhadores da Loto Fácil. Após confessar ter matado o enteado de 1 ano, o padrasto é recolhido à penitenciária. Em fuga após assalto, o bandido cai de motocicleta e é espancado até a morte no Monte das Oliveiras. Mulher é assaltada e levada por bandidos quando estacionava carro no Aleixo. Perseguidos, um deles é morto após troca de tiros com a polícia. É improvável o acerto de contas. Homem é executado com 2 tiros no centro da cidade. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã, 5h48. Previsão do tempo. Manaus já amanhece com 27 graus de temperatura e a máxima prevista é de 33 graus Celsius à sombra. O clima-tempo diz que é de 80%, a probabilidade de chover 5 milímetros. A umidade do ar é de 94%. E os ventos são fracos com 3 km/h. Quinta-feira, 25 de maio, é o 145º dia do ano. Faltam 220 para acabar 2017. Dia de São Gregório VII. Também é o dia da costureira, dia da indústria, dia da libertação da África, dia do trabalhador rural, dia do sapateado, dia do massagista, dia internacional das crianças desaparecidas, dia mundial dos vizinhos, dia do internacional da tireoide. O Rio Negro subiu mais 1 centímetro. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 28 metros e 91 centímetros. O que aconteceu nesta data? Registros da história. Em 1940, na Segunda Guerra Mundial, tinha início a Batalha de Dunkerque. 1961, John Fitzgerald Kennedy anuncia em discurso na Universidade de Rice as intenções dos Estados Unidos de enviarem homens à Lua antes do final da década. 1962 é fundada a banda britânica de rock and roll, os Rolling Stones. 1963, a Organização da Unidade Africana é formada em Addis Abeba, capital da Etiópia. 1979, um DC-10 da American Airlines cai no aeroporto internacional O'Hare em Chicago, matando 273 pessoas. 1986, Comunidade Europeia adota a atual bandeira europeia. 2000, o Líbano comemora a libertação do sul do país após 22 anos de ocupação israelense. Em 2012, massacre de Rola. 108 pessoas são mortas, incluindo 34 mulheres e 49 crianças em 2 vilas da região de Rola, lá na Síria. 5h50 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Fechar ruas em Manaus está virando rotina. Moradores das imediações da Avenida São Jorge, na zona oeste de Manaus, interditaram um trecho da via em protesto na tarde desta quarta-feira. O grupo diz morar em áreas atingidas pela cheia e cobram o pagamento de auxílio aluguel para sair das casas que estão inundadas. O grupo ateu fogo em entulho e pedaços de madeira e fechou a via na altura da Ponte São Jorge, no sentido bairro Centro. Os manifestantes são moradores dos becos Bragança, Santa Terezinha e Jacaré, localizados nas imediações. Nada contra as manifestações. Agora fechar vias e inclusive danificar o asfalto com aquele fogaréu colocando entulhos ali, realmente é uma coisa que não deveria acontecer, Pellegrini. Paulo Guerra, a gente vê nessas manifestações, aliás, esse local de ontem aí na Ponte de São Jorge já é recorrente, já são dezenas e dezenas, quando não chega a fechar uma rua, a gente vai logo dizendo, foi bem lá no São Jorge, mas não é diferente, é sempre no mesmo lugar, Paulo Guerra, e é aquilo que você falou aí, uma meia dúzia de pessoas, não dá 20 manifestantes, prejudica aí centenas e centenas de pessoas. Tráfego intenso, principalmente em final de tarde, as pessoas têm o seu ir e vir prejudicado.
E é claro que a gente não é contra as manifestações. Agora precisa fazer outro tipo de manifestação, não interditar vias de grande movimento, não é, Peregrini? Pois é, e com fogo, né, Paulo? Até colocando em risco a vida de terceiros. Você vê ali passando o carro, o fogaréu aí, o negócio fica alto, fica grande, Paulo. Colocam pneus, colocam madeira, colocam tudo quanto é tipo de lixo, de entulho e ficam tocando fogo lá na rua. O negócio realmente é bem perigoso. Aí deslocam-se aí várias viaturas da polícia, viatura do corpo de bombeiro, trânsito fica complicadíssimo. Realmente, Paulo, traz muito prejuízo à população aí que passa no local e que não tem nada a ver com esse tipo de manifestação que às vezes campeia até para o vandalismo. Peregrini, ontem informávamos aqui em primeira mão que uma criança de 1 ano e 6 meses havia morrido após ser espancada. O médico desconfiou que ela estava com hematomas e realmente ela estava com o estômago dilacerado. E ele já era recorrente, de vez em quando o padrasto dá bater na criança porque ela chorava muito. Ele foi recolhido da penitenciária, né, Peregrini? 21 anos o cara tem. 21 anos, Paulo, é o Anderson Carneiro de Paiva. Anderson Carneiro de Paiva foi ontem preso, né? A delegada Juliana Tuma, tomando conta do caso, rapidamente agiu, faz um trabalho maravilhoso em relação aí às crianças que são agredidas. A doutora Juliana Tuma rapidamente tomou providências e já prendeu o Anderson, que deve passar por audiência de custódia no dia de hoje. Agora, Paulo, a situação realmente é muito desagradável, né? Muito triste, uma barbaridade realmente. A criança ficou com o estômago dilacerado, ficou com o fígado estourado, braço estourado, realmente foi muita pancada. Ele bateu como se fosse bater num adulto realmente nessa criança, que acabou morrendo, e tinha também hematomas nos braços, na perna, e antes de morrer a criança apanhou muito, Paulo. Pois é, a mãe da criança tem apenas 15 anos de idade. Mas, Peregrini, de terça-feira até ontem, pelo menos 3 bandidos foram mortos. As pessoas fazendo justiça com as próprias mãos. Já não aguentam mais a onda de assaltos. E ontem não foi diferente, não é? Pois é, ontem não foi diferente. Eu lembro que ontem, essa hora, Paulo, nós estávamos falando da morte do Curupirinha, né? Que morreu em troca de tiros com a polícia lá no bairro Fazendinha. E ontem já houve também troca de tiros com a polícia, logo por volta ali de 14 horas, uma mulher que estava chegando ao dentista. Aí daqui a pouco a gente vai contar a história. Levaram o carro dela, a polícia foi acionada, o bandido trocou tiro com a polícia e acabou morrendo dentro do carro que ele estava roubando. E ela estava dentro do carro. E a noite passada, né, Paulo, mais uma pessoa morreu aí vítima de agressão física por parte de populares após assaltar o mercadinho no bairro Monte das Oliveiras. Pois eram 2 motocicletas, um deu azar que caiu da motocicleta e o povo não contou, foi para cima, espancou até a morte esse bandido. E os outros escaparam. Assim como aquele que escapou também lá na Cidade Nova. Deveria ter ido também para a Cidade do Silêncio. Pois é, rapaz, um escapou, o outro foi preso e o outro fugiu. Rocan chegou na hora, a dona do carro, que estava sendo sequestrada também, Paulo, não teve ferimento grave, graças a Deus. O bandido que estava dentro do carro já tinha várias passagens pela polícia, atirou diversas vezes no carro da polícia a fim de matar os policiais, mas os policiais revidaram, daí quem tombou foi ele. Peregrini, para finalizar, tivemos aqui uma execução no centro da cidade, não é, Peregrini? Já se sabe a motivação, é acerto de contas. Pois é, um possível acerto de contas na área central da cidade. O homem foi morto com 2 tiros, nenhum documento que pudesse identificá-lo ele estava portando. Não tinha identidade, nem aquela carteira de passe estudantil ele tinha. Estava sem carteira, estava sem documento, e o corpo foi levado pelo Instituto Médico Legal, mas até o presente momento não foi identificado. Peregrini, até daqui a pouco com tudo o que aconteceu na noite de madrugada. Daqui a pouco a gente vai voltar, Paulo, com essas e outras informações, Paulo. Sou nossa unidade externa do Jornal da Manhã, aqui na área da Manaus Moderna. Rapaz, a gente olha assim, conversando com o Paulo, trabalhando aqui no Jornal da Manhã, camarada subindo aquelas escadas, Paulo, com 14 cachos de banana comprida nas costas. Meu amigo, aí sim é batalha. Um abraço a todos os feirantes daqui da área da Manaus Moderna. Paulo Guerra, só tô vendo, as veias das canelas do homem estão para espocar. São 14 caixas de banana nas costas.
Pellegrini, o que faria você aí nessa área da cidade nesse instante? Paulo, a gente veio aqui para procurar mais informações em relação ao crime ocorrido aqui no centro, mas as informações são poucas. A única coisa que a gente ainda se deparou foi com marcas de sangue no asfalto. É contigo, chefe. 5h57. Começam hoje as inscrições para o programa de estágio de estudante Petrobras 2017. Em Manaus, a Petrobras oferece 6 oportunidades para nível superior. As bolsas podem chegar a R$1.646,56. O recrutamento e a seleção serão executados em conjunto com o Centro de Integração Empresa e Escola, e o prazo final para inscrição é 6 de junho. Mais informações mais detalhadas sobre o processo estão disponíveis no edital do processo de recrutamento e seleção, na página da Petrobras e na do CIEE, onde as inscrições podem ser efetuadas. O Sistema de Seleção Unificada SISU abre inscrições na próxima segunda-feira, que é dia 29, para o processo seletivo do segundo semestre deste ano. Pelo SISU, os participantes concorrem a vagas em instituições públicas de ensino superior com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM. Neste processo, valerá a nota do ENEM de 2016. Para participar, os candidatos não podem ter tirado 0 na redação do Enem. O SISU terá uma única chamada e a divulgação do resultado está prevista para o dia 5 de junho. Também nesta data será aberta a lista de espera, que permanecerá disponível até o dia 19 do mês de junho. Feirão da CEPRO prepara a oferta de pescado a preços populares. Quem tem os detalhes é Fabrício Nascimento. O Feirão da CEPRO está com o setor de pescado abastecido para o fim de semana. A partir de hoje, os produtores irão oferecer mais de 5 toneladas de tambaqui tipo roelo, com peso entre 2,5 kg e 4 kg. O pescado é oriundo de fazendas de produtores que têm apostado na criação em cativeiro. O roelo é um dos peixes mais apreciados do Amazonas e no feirão poderá ser adquirido por R$ 8,00 o quilo. Hoje, grande parte do pescado consumido no Amazonas ainda vem de estados como Rondônia, um dos grandes produtores do Brasil. Com a tecnologia, criadores amazonenses passam a focar mais na piscicultura, já que antes era bem mais difícil conseguir devido à rigidez das leis ambientais que proíbem, por exemplo, no caso do Amazonas, a construção de criadouros perto de igarapés. O Feirão da CEPRO fica localizado na Avenida Torquato Tapajós, antiga feira da Expo Agro, de 7 da manhã às 21 horas. Essas e outras notícias você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou o Fabrício Nascimento para o Jornal da Manhã. 6h04 em Manaus. O candidato à presidência da Escola de Samba Reino Unido da Liberdade, Nicéas Magalhães, entrou com uma denúncia no Ministério Público do Amazonas e no Tribunal de Contas do Estado contra as diretorias presididas por Jairo Beiramar e Regilei Rodrigues, gestor anterior, pedindo a investigação nas contas da agremiação por suspeitar de desvio de dinheiro. A Reino Unido possui convênio com o Estado por meio da Secretaria de Infraestrutura do Estado, CEINFRA, e recebeu o valor aproximado de R$3 milhões. O recurso era destinado à construção da quadra e de uma sala de aula no Grêmio da escola. O acordo fechado em abril de 2013 previa o término das obras em 3 anos, entretanto não foi o que aconteceu. O último laudo técnico da CEINFRA, datado de fevereiro deste ano, atesta que os prazos para a construção foram expirados e que a obra está abandonada sem vigia, tomada pela vegetação que cresce em sua volta e no seu interior. O governo do estado vai retomar projeto de ampliação do sistema de abastecimento de água em Iranduba. E uma força-tarefa com equipes do estado e prefeitura vai levantar demandas para a recuperação do sistema viário do município. J. Rai tem os detalhes. O secretário de Infraestrutura do Amazonas, Américo Goraieb, recebeu em audiência na manhã de ontem na CEINFRA o secretário de Infraestrutura de Iranduba, Frederico Eblin, o diretor-presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município, Paulinho Maquiné, e o ex-presidente da autarquia, Hernandes Rocha. De acordo com o secretário Frederico Eblin, a comitiva tratou com Américo Goraieb sobre a retomada
retomada de um projeto de ampliação do sistema de abastecimento de água do município, parado há 5 anos, começando pelo bairro Cidade Nova. E através de uma força-tarefa solicitado pelo próprio secretário Goraieb, imediato, nós já fazermos o levantamento da demanda necessária para que esse projeto seja concluído. E após o bairro Cidade Nova, será atendido o bairro Novo Amanhecer, com a criação de poços e, onde necessário, a instalação de adutoras. Outra pauta tratada com o secretário da CEINFRA, Américo Goraieb, foi a recuperação das ruas da cidade de Iranduba, segundo relatou Frederico Eblin. Recapeamento asfáltico e tapa-buraco no município de Iranduba. Prazo de 15 dias úteis para entregar à Secretaria de Estado toda a demanda para que seja projetado em caráter emergencial essa licitação, para que venha agora, no início do segundo semestre de 2017, iniciar as execuções no município de Iranduba. Ainda de acordo com o secretário de Infraestrutura de Iranduba, Frederico Eblin, nessa etapa emergencial também será contemplada a comunidade São Sebastião do quilômetro 6, com 6 quilômetros de asfaltamento, e a secretaria trabalha para inserir também a comunidade Ouro Verde no projeto. E cumprir com a promessa de campanha do nosso prefeito Chico Doido, que é a recuperação viária e o asfaltamento de comunidades. Iranduba já está trabalhando a partir de hoje nessa força-tarefa para encaminhar isso o quanto antes à Secretaria de Estado de Infraestrutura do Amazonas. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J-Rai. 6h07 em Manaus. Aproximadamente 320 servidores públicos, entre diretores escolares e secretários de escolas municipais, estaduais e federais, participaram na manhã de ontem do primeiro encontro municipal do programa Bolsa Família da Educação, no auditório da Universidade Paulista. A proposta é refletir sobre o programa, o desafio na política da educação e a importância da participação dos beneficiários e dirigentes de escolas no processo de acompanhamento e cumprimento das condicionalidades do benefício de forma intersetorial. Durante o encontro foram divulgados os números relacionados ao benefício. Em 2016, Manaus ultrapassou a meta nacional de acompanhamento de frequência nas escolas, que é de 93%, alcançando 98%. A subsecretária de Gestão Educacional, CEMED, Euzeni Trajano, afirmou que ultrapassar a meta nacional demonstra uma redução do abandono escolar e isso contribui para o crescimento do índice do IDEB. A redução do abandono, ter a garantia do acesso da criança, a permanência dela, faz com que a gente alcance as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação. Então, assim, é todo um trabalho em rede, um trabalho interligado, que cada ação desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação contribui para que a gente avance, de fato, na qualidade da educação oferecida pelo município de Manaus. 6h09 em Manaus. Informações com José Alberto Zegdeg, que está em Manacapuru. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvinte da Difusora. Paulo, passando somente para avisar os parentes e amigos que moram em Manaus, que faleceu na madrugada de hoje a senhora mais idosa que Manacapuru, aos 112 anos de idade, próximo já de completar os 113, no dia 16 de julho, faleceu a senhora Dona Piedade. O corpo da Dona Piedade está sendo velado aqui na Igreja do Cristo Libertador, e só para informar aí aos familiares de Dona Piedade e também aos parentes e amigos em Manaus que ela acaba de falecer. De Manacapuru, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6h10 em Manaus. Zegdeg parece consternado. Aproximadamente o comandante da logística do Exército Brasileiro, general de Exército Guilherme Caos Teófilo Gaspar de Oliveira, faz palestra nesta quinta-feira com o tema Logística Militar Terrestre e a Indústria Nacional. A programação é gratuita e direcionada para executivos e profissionais da indústria em geral. O evento será realizado às 15 horas no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas. Moradores de 7 bairros da Zona Norte contam a partir de agora com mais melhorias no sistema de abastecimento de água da área. Nesta quarta-feira, o prefeito Arthur Vigílio Neto entregou o elevatório do Mundo Novo ampliado e que beneficiará mais de 200 mil moradores desses bairros. Com o investimento totalizado em 8 milhões, a capacidade de bombeamento do
elevatório passa agora de 300 litros para 800 litros de água por segundo. Durante a entrega da nova estrutura, Arthur Neto destacou o compromisso cumprido com a população neste momento. Das metas estabelecidas, o prefeito destaca ainda outro problema sendo resolvido. Hoje, neste momento, se tem sobra de água aqui na Zona Norte. É um compromisso cumprido e com muita alegria, com muita honra. Investimento de R$8 milhões feito pela concessionária Manaus Ambiental, que tem que expandir cada vez mais a sua rede de fornecimento de água para nós acompanharmos o crescimento vegetativo da cidade, que é grande, é intenso, e também não deixar faltar água às populações já tradicionalmente instaladas. As metas eram, por exemplo, esgoto, 2045, 80% de esgotamento sanitário. Eu puxei para 2030, 15 anos mais para cá, e investimentos não perto de 2030, mas investimentos mais perto. E isso é o que está sendo uma grande vitória, eu registro hoje como uma grande vitória nossa, da empresa concessionária e do povo da Zona Norte, que vê um problema seu antigo resolvido. Para melhorar a capacidade de água na área, foi feita a revitalização do elevatório, com investimento de R$5 milhões e aquisição de mais uma bomba, além da já existente. Outros 3 milhões foram direcionados à duplicação da adutora também existente no local. 6h12 em Manaus. A pedido do Ministério Público Federal, a Justiça condenou os responsáveis pela exploração ilegal de minério de ouro no garimpo Rosa de Maio, localizado ao sul do município de Maués, ao pagamento de danos causados ao meio ambiente no valor de R$21,3 milhões. Conforme a sentença, o principal responsável, Francisco de Assis Moreira da Silva, conhecido como Zezão do Abacaxi, e as empresas Cooperativa de Extração Mineral do Vale do Tapajós, CRC do Brasil, Mineração Limitada e Maués Mineração Limitada deverão ainda recuperar integralmente a área degradada e realizar medidas compensatórias. A condenação impede os processos de realizar qualquer atividade de pesquisa mineral ou de extração de ouro na área do garimpo Rosa de Maio, sob pena de multa diária no valor de R$5 mil para o caso de descumprimento. E prevê ainda a obrigação de apresentar plano no prazo de 60 dias para a recuperação integral da área degradada. A distribuição de 400 mil DVDs pela gestão do prefeito Amazonino Mendes do PDT em 2011 foi considerada pela segunda vara da Fazenda Pública Municipal uma simples prestação de contas do gestor no comando da Prefeitura de Manaus. Com o entendimento, o juiz César Bandeira rejeitou a ação civil por improbidade movida pelo Ministério Público do Estado em 2013 e inocentou o amazonino da acusação de gastar R$8 milhões com a produção do documentário para se promover. Na manhã desta quarta-feira, na Assembleia Legislativa, o deputado Sinésio Campos do PT falou sobre ato da mesa diretora da Casa que determinou a criação de um fórum para articular, centralizar e potencializar as ações necessárias para gerar uma proposta de solução alternativa ao setor elétrico no Amazonas ou na Amazônia, que possa assegurar um serviço de qualidade e comodicidade tarifária à população, conforme foi publicado no Diário Oficial do Legislativo no último dia 23 de maio. Sinésio informou que esse fórum é fruto do trabalho do grupo de trabalho da Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás e Energia, da qual é presidente. Sinésio é contrário à privatização da Amazonas Distribuidora de Energia anunciada pelo governo. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Abdala Frade do PTN, e mais 18 deputados da Casa receberam do governador interino do Amazonas, Davi Almeida, do PSD, a confirmação de que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, será enviada para análise do Parlamento já na próxima semana. Além disso, a LDO vai chegar à Casa Legislativa com uma novidade. Garantiu o governador. Os recursos necessários para atender às emendas impositivas dos parlamentares já estão devidamente discriminados. O deputado José Neto do PSD solicitou nesta quarta-feira a realização de uma audiência pública para debater a pesquisa realizada pela Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, que busca identificar novas formas de controle da tuberculose. Inédito no mundo, o estudo pretende identificar fatores genéticos relacionados a falhas e efeitos colaterais do tratamento convencional da tuberculose. De acordo com o deputado Josué Neto, o objetivo da reunião é conhecer e compreender melhor a importância do projeto e de seus benefícios. Ele acredita que, dependendo dos resultados obtidos até agora, o parlamento pode contribuir e lutar por mais recursos para viabilizar maior incentivo à pesquisa e meios de aplicação inicial à nossa realidade. No Brasil, aproximadamente 70 mil novos casos são registrados
registrados por ano e ocorrem 4,5 mil mortes em decorrência da doença. O Amazonas lidera os casos da doença no país e, apesar de ter havido redução de 3% em relação aos casos registrados em 2015, o número de mortes aumentou 16,5% no mesmo período, passando de 127 para 148, a maioria das vítimas de Manaus. 6:16. Como informamos ontem, o Diário Oficial da União, desta quarta-feira, publicou a exoneração da superintendente da SUFRAMA, Rebeca Martins Garcia, assinada pelo presidente da República, Michel Temer, e pelo ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira. Além disso, 2 novos superintendentes adjuntos foram nomeados pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Lemos Padilha, Paula André Kanzler Soares para o cargo de superintendente adjunto de projetos e Bruno Monteiro Lobato para o cargo de superintendente adjunto de operações. O cargo de superintendente por hora está vago e será ocupado interinamente pelo superintendente adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Regional, Marcelo Pereira, que é o substituto legal da ex-superintendente. Rebeca Garcia fez questão de convocar os servidores e colaboradores da SUFRAMA para uma reunião de despedida da manhã desta quarta-feira no auditório da autarquia. No início de seu pronunciamento aos funcionários, a superintendente afirmou que a exoneração foi uma surpresa, mas que não poderia sair da SUFRAMA sem agradecer a todos os servidores e colaboradores. O senador Eduardo Braga não foi convidado pelo Palácio do Planalto para participar ontem de uma reunião em que 17 senadores do PMDB foram recebidos por Michel Temer, o que reforça a tese de que Rebeca Garcia foi demitida da SUFRAMA por conta da irritação do presidente com Eduardo Braga. 6:17. Sobe para 30 o número de cidades em situação de emergência. Larissa Balheiro tem os detalhes. Mais 3 municípios entraram em situação de emergência por conta da enchente no Amazonas. Agora subiu para 30 o número de cidades afetadas pela subida das águas do rio. Maraã, Urucurituba e Careiro Castanho receberão ajuda humanitária da Defesa Civil do Amazonas. De acordo com o último balanço, mais de 50 mil famílias já estão prejudicadas pelo desastre em todo o estado. Ainda esta semana, agentes da Defesa Civil já embarcaram para os municípios de Canutama, na Calha do Purus, cerca de 30 toneladas de cestas básicas e ainda kits dormitórios. Já em Carauari, no Juruá, receberá nos próximos dias cerca de 32 toneladas de alimentos e também os kits dormitórios. Atualmente, pelo balanço da enchente, 30 municípios estão em situação de emergência. Guajará, Ipixuna, Eirunepé, Itamaraty, Carauari, Juruá, Canutama, Benjamin Constant, Atalaia do Norte, Tapauá, Tabatinga, Tonantins, Santo Antônio do Içá, Amaturá, Anamã, Anori, Coari, Iranduba, Manacapuru, Caapiranga, Itacoatiara, Tefé, São Paulo de Olivença, Alvarães, Boa Vista do Ramos, Beruri e agora os 3 últimos municípios, Caredo da Várzea, Maraã, Urucurituba e Caredo Castanho. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balheiro para o Jornal da Manhã. 6:19. A Procuradoria Regional Eleitoral no Amazonas informou ontem que não determinou a retirada do ar dos sites institucionais do governo estadual. A recomendação expedida em 15 de maio apenas aponta para a necessidade de cumprimento da legislação eleitoral. A Procuradoria esclarece ainda que nem todo site governamental expressa publicidade institucional e que não há qualquer determinação para que sites como o da Imprensa Oficial do Estado ou do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, naquilo que não configura publicidade institucional, sejam retirados do ar. A Procuradoria Regional Eleitoral considera que a retirada de todo o site do ar estadual, todo o site do governo estadual do ar, é medida extrema e que não guarda relação com o cumprimento da legislação eleitoral ou com a recomendação PREAM número 01/2017, podendo inclusive trazer prejuízos ao cidadão na medida em que inviabiliza o acesso da população a importantes informações públicas. Polícia. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A polícia prendeu Andreu Rafael Nunes Trindade, 18 anos, conhecido como Chicona. O Chicona foi preso à noite de ontem, suspeito de participar do homicídio do feirante Daniel Stanley Neri, de 23 anos, no dia 14 de abril. Tudo aconteceu lá no conjunto Amazonino Mendes, o famoso mutirão. O homem foi preso na ocasião
ocasião, Paulo, a vítima, de acordo com o delegado Juan Valério, da Delegacia de Homicídio Chicona, participou de forma direta no assassinato, levando a vítima até o local do crime, onde já estava lá o comparsa, o matador, o Wendel da Conceição, que ainda está foragido. O Wendel da Conceição, o vulgo Popó. A polícia está à procura do Popó. O feirante Paulo e o 20 da difusora foi assassinado a golpes de picareta, um crime bárbaro ocorrido no mutirão no último 14 de abril. O crime já está aí solucionado, faltando apenas a prisão de mais um dos integrantes, né? Mais um dos assassinos do feirante que morreu aí, vítima de picaretadas pelo corpo. Pronto socorro, 28 de agosto. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, um outro homem deu entrada vítima de arma de fogo. Era noite de ontem, no pronto socorro João Lúcio. Um homem deu entrada vítima de agressão física, apanhou em uma briga. As informações dão conta que foi uma briga por causa de trânsito. 2 homens se desentenderam e partiram para a via de fato devido a um ter cortado o outro no trânsito. Houve primeiro uma discussão e depois os dois foram às vias de fato, ou seja, foram para briga, foram para peia. Isso aconteceu na área da zona norte da cidade. No pronto-socorro Platão Araújo, o homem deu entrada também vítima de agressão física. As primeiras informações dão conta de que a briga aconteceu por causa de futebol. Os dois estavam vendo o jogo de ontem e acabaram se desentendendo e foram pra peia. Aconteceu em um bar localizado no bairro Jorge Teixeira. A Secretaria de Segurança, a Polícia Militar, nas ruas da cidade. 2 carros foram recuperados à noite de ontem. Uma moto também foi recuperada. Policiais da 26ª SICOM também recuperaram um carro que havia sido roubado ali na área do bairro de Santa Selvina. Grande trabalho feito por parte da polícia a noite passada. A apreensão de arma de fogo e tráfico de drogas. Policiais da Força Tática, por volta de 23 horas, era noite de ontem. Eles receberam denúncia, foram até o local e acabaram prendendo o homem aí devido a estar armado e vendendo droga. Uma moto foi recuperada pela polícia numa ação aí dos policiais da 26ª SICOM, fazendo também grande trabalho à noite de ontem. Outras ocorrências, um carro também foi recuperado por policiais da 19ª SICOM, a Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Segurança como um todo. Coronel Walter Cruz, o subcomandante da Polícia Militar, acompanhando as operações nas ruas da cidade. Vários bandidos presos todas as noites aí nos diversos bairros da cidade. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, conforme a Rádio Difusora já informara ontem, com todos os detalhes do programa Giro de Notícias, nós trazíamos as informações de um crime bárbaro, de um assalto, de uma perseguição espetacular. Tudo aconteceu assim no começo da tarde de ontem. Uma senhora chegava em uma clínica odontológica no bairro de São Francisco, nas proximidades da Cefaz. No momento que estacionava o carro, 2 homens chegaram perto dessa mulher, outro dando apoio em uma moto. Segundo as informações, eles tomaram um carro de assalto. Não satisfeitos, resolveram fazer um sequestro com a dona do carro. Jogaram a mulher no banco de trás do carro e saíram em disparada rumo à zona norte da cidade. A polícia foi informada. Rapidamente a Rocan fez o cerco e encontrou os homens, encontrou os bandidos no carro na rua Guaranás, nas proximidades ali da praça de alimentação da Cidade Nova. E lá houve
E lá houve uma troca de tiros. Os bandidos, quando perceberam a chegada da polícia, atiraram na viatura da Rocan. Os policiais da Rocan, para se defender, para não morrer, revidaram tiros. E o bandido foi atingido e não resistiu aos ferimentos. E morreu! O bandido morreu em uma troca de tiros com a polícia lá na área da Cidade Nova. A Rocan chegando, o cara foi atirar na Rocan. Os meninos da Rocan sabe atirar pouco, né? Deu-lhe e pegou logo na mente, no pensamento do bandido, e acabou morrendo e morreu na hora. O comparsa estava também no carro e foi apreendido. Ele não atirou na polícia e, portanto, também não sofreu ferimento. Só morre quem atira na polícia. E esse daí atirou e acabou morrendo. Morte no centro da cidade. No centro da cidade, um homem até o momento não identificado foi assassinado a tiros em um possível acerto de contas. O crime aconteceu por volta de 1h da madrugada de hoje. O homem não viu sequer esse novo dia amanhecer. Mais um assaltante, mais um bandido morre por linchamento na cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é o terceiro bandido que morre tão somente essa semana devido à polícia. Esses bandidos, rapaz, que vão aí assaltar taberna, mercadinho, a população quando pega. Os dois chegaram em uma moto no bairro Terra Nova ali, comunidade Terra Nova, bairro Monte das Oliveiras. Os bandidos estavam cada um em uma moto. Chegaram no mercadinho e praticaram um assalto. Na fuga, um deles caiu da moto, acabou caindo da moto. Aí chegou a população, daí chegou gente, e chegou mais gente, e foi peia, murros, chutes, socos, pontapés e pauladas e algumas pedradas. Ele não deu sorte que havia entulho por perto e cada um que passava dava uma pedrada. Vinha outro, dava outra pedrada. Muita gente apedrejou o bandido e após receber várias pedradas pelo corpo, ele não resistiu aos ferimentos. E morreu mais um bandido, e esse morreu na peia. Foi lá no bairro Monte das Oliveiras a noite passada. Ainda tinha um crente que dizia: atire a primeira pedra quem nunca roubou. Mas rapaz, o que tinha de gente que nunca tinha roubado foi pedrada em cima do bandido que acabou morrendo. O crime aconteceu à noite de ontem. Enquanto muitos estavam vendo a novela, eles foram roubar e acabou morrendo a pedradas. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 54 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. 6h35 em Manaus. Os números das loterias. A Quina voltou a acumular no concurso 4.391, dezenas sorteadas 11, 32, 38, 41 e 55. A Mega Sena no concurso 1933 também acumulou estimativa de prêmio para o próximo concurso 40 milhões. Quina
86 apostas, R$32.514,14. A quadra teve 6.417 apostas ganhadoras com premiação de R$622,50. As dezenas da Mega Sena: 02, 14, 15, 19, 35 e 59. A Loto Fácil no concurso 1515 saiu para 5 apostas, cada uma vai receber R$336.430,51. Os apostadores, um de Manaus, um de Goiânia, um de Jundiaí, São Paulo, outra da capital São Paulo e outra de Sorocaba também em São Paulo. Com 14 acertos foram 332 apostas ganhadoras com premiação individual de R$1.559. As dezenas sorteadas 01, 02, 03, 05, 08, 09, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, fecha o jogo. 23. 6h36. Esportes. Ingressos para o clássico Remy Paysandu começam a ser vendidos nesta quinta-feira. Jogo amistoso da Taça Centenária será realizado na Arena da Amazônia, aqui em Manaus, no dia 7 de junho. Os ingressos serão vendidos a partir de R$30. O Manchester United não ganhava um título europeu há 9 anos e nunca tinha vencido a Liga Europa. O time inglês quebrou essas duas escritas. Nesta quarta-feira venceu o Ajax por 2-0 pelo segundo torneio mais importante do velho continente. Os gols foram marcados por Pogba e Mkhitaryan. Em jogo com confusão no fim, Manaus venceu Fast e abre vantagem por vaga na final. O Gavião do Norte bateu o rolo compressor por 2-0 ontem à noite no Carlos Amit. Partida de volta será no dia 1º e o Gavião pode perder por até 1-0 para seguir para a decisão do Amazonense. O Nacional segurou empate com Princesa fora de casa e leva vantagem para a Arena da Amazônia. O duelo foi realizado nesta quarta-feira no Gilbertão, em Manacapuru. Os adversários empataram por 2-2. Os efeitos da inesperada eliminação da fase de grupos da Libertadores da América na semana passada ainda são sentidos pelo Flamengo. Nesta quarta-feira o time rubro-negro passou um sufoco, não teve uma boa atuação contra o Atlético Goianiense, mas conseguiu vencer por 2-1 no estádio Serra Dourada em Goiânia e se classificou às quartas de final da Copa do Brasil. Outro jogo da Copa do Brasil, o Paraná derrotou o Atlético Mineiro por 3-2. 2 jogos pela Libertadores. Palmeiras 3, Atlético Tucumã 1. Peñarol 2, Roger Wisterman 0. Pela Copa do Nordeste, Bahia 1, Sport 0. O Bahia é tricampeão do torneio. 3 jogos hoje pela Libertadores, todos às 21h45. Grêmio e Zamora. Nacional de Medellín e Barcelona. Estádio Estudiantes e Botafogo. Guarani e Deportivo Iquique. Últimas notícias. O Jornal da Manhã vai às ruas da cidade com informações de Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, Paulo, é que hoje às 9h da manhã haverá uma assembleia da categoria do Sindicato do Transporte Especial. Todos os trabalhadores estão convocados, Paulo. Na ocasião, conversava agora há pouco com o Gabriel e com o William Enoch, será decidido a paralisação ou não da categoria, que eles vão apresentar hoje a proposta do sindicato patronal de 3% de aumento. A categoria decide se vai aceitar essa proposta ou se vai haver greve nos próximos dias por parte dos trabalhadores do transporte especial. Paulo Guerra. 6h43. Em uma semana, a crise política tira 184 bilhões de empresas brasileiras. A nova crise política aberta com a divulgação da delação premiada de Joesley Batista, dono do grupo JBS, completou uma semana ontem. No mercado financeiro, o índice mais importante da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, acumulou na última semana queda de 7,2%. E o valor do mercado de grandes empresas teve uma perda de 184 bilhões de reais. O dólar comercial, que fechou em torno de R$3,12 na última quarta-feira, antes da divulgação das delações de Joesley Batista, agora vale cerca de R$3,27, uma alta de 4%, ou seja, 15 centavos de real a mais em apenas 4 pregões. Enquanto isso, a incerteza é o maior paralisador da economia, porque sem saber o que virá pela frente, consumidores não gastam e empresários não investem nem contratam funcionários, esperando uma definição do cenário
que a cada dia está mais complicado. A retomada do crescimento, que era esperada para o segundo semestre de 2017, pode ficar para depois. O índice Ibovespa fechou em alta de 0,95% a 63.257,36 pontos negociados. O índice americano Nasdaq fechou em alta de 0,4%. O dólar comercial chegou a alta de 0,4%, cotado a R$ 3,27 na venda. Na véspera, a moeda norte-americana havia caído 0,31%. O euro fechou em alta de 0,53%, cotado a R$ 3,67. Ao vivo de Brasília, para o Jornal da Manhã da Rádio Difusora do Amazonas, Vitor Costa. 6h46. O governo anunciou que adotará uso preventivo de remédio usado no tratamento contra o HIV em pessoas que estão mais expostas a contrair o vírus. Grupo de risco inclui profissionais do sexo, parceiros de soropositivos, pessoas trans e homens gays. O ministro Ricardo Barros afirma que o Brasil será o primeiro país da América Latina a adotar essa estratégia aprovada pela Organização Mundial da Saúde. O chefe da Defensoria do Povo da Venezuela, Tarek William Saab, denunciou nesta quarta-feira que um grupo de encapuzados incendiou uma sede do órgão em Maracaibo, a segunda cidade mais importante do país e capital do estado de Zulia. A Justiça Argentina faz buscas nesta quarta-feira nos escritórios da empreiteira Odebrecht em Buenos Aires, enquanto espera-se que a empresa revele como dividiu os 35 milhões de dólares que disse ter pago em propinas no país, o que pode atingir políticos e empresários locais. Durante a reunião desta quarta-feira do Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos, o Equador conseguiu incluir na agenda do dia uma discussão sobre a crise no Brasil, onde o presidente Michel Temer e inúmeros legisladores são acusados de corrupção, mas uma maioria de países considerou que esse debate era inapropriado. 8 pessoas foram presas por suspeita de conexão com o ataque no final do show da cantora Ariana Grande em Manchester, que matou 22 pessoas e feriu 60. O atentado reivindicado pelo Estado Islâmico foi executado pelo homem-bomba Salman Abedi, de 22 anos, cidadão britânico, filho de imigrantes líbios. A bomba detonada era potente e sofisticada, segundo fotos da polícia analisadas pelo jornal New York Times. Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras, e Pedro Barusco, ex-gerente da estatal, prestaram depoimento em ação que envolve o ex-presidente Lula. Eu não tinha intimidade para ter um almoço particular com o presidente Lula, declarou Costa. Já o ex-governador Sérgio Cabral admitiu compra de joias para a mulher com sobra de verba de campanha. Em uma breve reunião na noite desta quarta-feira, os senadores do PMDB estabeleceram que na próxima terça-feira, como data limite para definir se Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, permanecerá no posto de líder da bancada. A defesa do presidente Michel Temer enviou nesta quarta-feira um ofício ao ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, para tentar evitar que o PMDBista seja obrigado a prestar depoimento à Polícia Federal antes da conclusão da perícia no áudio da conversa com o dono da JBS, Joesley Batista. Sem a presença de deputados de oposição no plenário, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira em votação relâmpago 7 medidas provisórias. Em protesto contra a edição do decreto do presidente Michel Temer, que autorizou a presença das Forças Armadas nas ruas do Distrito Federal, deputados de oposição, incluindo PT, PSOL, Rede, PDT, PCdoB e PMB, deixaram a sessão. A oposição, comandada pelo PT, quer que o Brasil pegue fogo. A primeira MP a ser aprovada em 40 minutos impõe regras para a regularização de terras da União ocupadas na Amazônia Legal e disciplina novos procedimentos para a regularização fundiária urbana, revogando as regras atuais. A segunda medida aprovada aumenta as carências para a concessão do auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez e do salário maternidade no caso de o segurado perder essa condução junto ao regime geral da Previdência Social e depois retomá-la. A última MP aprovada pela Câmara já no início da madrugada de hoje autoriza reajuste salarial para diversas categorias de servidores públicos federais. Um dia tenso demais, mesmo para os padrões da última semana. O que começou como um ato contra Temer convocado por centrais sindicais
se transformou em cena de quebra-quebra e depredação em prédios de ministérios, além de confrontos entre manifestantes e policiais com presos e feridos. O governo chamou o exército para as ruas de Brasília. Em seguida, houve diversas críticas de excesso na decisão de Temer. A crise se mantém em alta temperatura. Foram 7 presos, 49 feridos, um rastro de depredação de prédios públicos e de estruturas que compõem a esplanada e incêndio na área interna dos Ministérios da Agricultura, do Planejamento e da Cultura. Nesse caso, só com prejuízos materiais. Policiais atiraram contra manifestantes em Brasília. O presidente Temer decretou o uso das Forças Armadas nas ruas da capital por uma semana para garantir manifestações pacíficas. O Ministério da Defesa informou nesta quarta-feira que serão empregados 1.500 militares. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamarck, marcou para hoje a entrega da denúncia com o pedido formal de impeachment contra o presidente Michel Temer. O documento endossado por representante da entidade em 24 estados e do Distrito Federal será juntado a outros 16 pedidos de impeachment que já foram protocolados na Câmara. As articulações para a substituição do presidente Michel Temer evoluíram nas 3 principais forças políticas do país, PMDB, PSDB e PT. E agora envolvem diretamente 3 ex-presidentes da República, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e José Sarney. Desde a última quinta-feira, quando foram divulgados os detalhes da delação da JBS que envolvem Temer, eles têm liderado conversas suprapartidárias em busca de um consenso para a formação de um novo governo, caso o PMDBista seja cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Os 3 caciques, pontos de contato nos diálogos que acontecem reservadamente em Brasília e São Paulo, cuidam para que os debates não ganhem caráter partidário. As conversas estão pulverizadas, uma vez que por hora cada sigla traça caminhos diferentes para o desfecho da crise. Do lado do PSDB, fiel da balança do governo FHC, se tornou referência e, segundo relatos de Tucano, já abriu contato com parlamentares do PT. Além disso, é o mais importante interlocutor do presidente do TSE, Gilmar Mendes, considerado peça-chave para viabilizar a saída institucional de Temer. O Brasil exige o que temos de melhor e não o que temos de pior, disse a Folha de São Paulo, o senador Jorge Viana, PT do Acre, um dos emissários petistas nas conversas com integrantes do PSDB e do PMDB. 6h52 em Manaus, os destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Temer convoca Forças Armadas após protesto com 49 feridos, 7 detidos e depredação. Folha de São Paulo. A essa entrega passaporte é notificada sobre o pedido de prisão. O Estado de São Paulo. Após criticar a ação na Cracolândia, a secretária deixa governo Dória. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. PM investiga a origem de tiro que atingiu manifestante na esplanada. Valor econômico. Polícia Federal pede data para ouvir Temer. Defesa quer esperar fim de perícia em gravações. Estado de Minas. Impeachment de Temer não pode ser avaliado no drive-thru, diz Rodrigo Maia. Jornal do Comércio no Recife. Defesa de Dilma solicita liminar para a petista voltar à presidência. Fortaleza, Diário do Nordeste. OAB de Pernambuco vai apurar preconceito de vereadora contra nordestinos. 0 hora, Porto Alegre. Paquim diz que a Polícia Federal não está autorizada a tomar depoimento de Temer. O Brasil Econômico. Caixa registra lucro líquido de R$1,5 bilhão no primeiro trimestre de 2017. Edições impressas locais. Agora. Bebê de 1 ano morre ao ser espancado por padrasto. Jornal do Comércio. Mudança na Suframa gera apreensão. A crítica. Militares no Distrito Federal. Temer aciona militares. Em tempo. Brasília, à beira do caos. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição Larissa Balheiro, Fabrício Nascimento, J. Rai e Alberto Peregrini. A operação de rádio foi de Marcos Salles, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Segundo Simpósio Nacional de Combate à Corrupção. Dias 8 e 9 de junho, Manaus sediará a segunda edição do maior Fórum Nacional de Combate à Corrupção. Palestras de magistrados, desembargadores, autoridades do Judiciário Federal e convidados especiais. Participação de delegados da Polícia Federal, da Operação Lava Jato e palestra magna do professor Guilherme Nucci. Ingressos na bilheteria do Teatro Manauara, no Manauara Shopping. Informações 3342-8030. Realização Associação de Delegados da Polícia Federal do Amazonas.